Um bilionário excêntrico morre, deixando uma série de pistas aparentemente aleatórias para seus herdeiros descobrirem onde ele escondeu sua verdadeira fortuna. Cada pista está oculta em objetos comuns da mansão, mas há um traidor entre eles que tentará confundir as pistas e se apropriar do tesouro. O mistério começa a se intensificar assim que todos se sentam na luxuosa sala de leitura, onde as paredes são adornadas com obras de arte raras e antiguidades que parecem observar cada movimento. O advogado, com um olhar enigmático, abre o envelope selado por Monroe com um selo de cera carmesim, e a tensão na sala cresce. Ele lê a cláusula final, revelando que o bilionário excêntrico não deixaria sua fortuna de forma simples. Para descobrir o meu tesouro, vocês precisam provar que são dignos dele, ele começa, despertando expressões de choque e murmúrios inquietos. A disputa não será apenas pelo dinheiro, mas pela inteligência, paciência e habilidade de desvendar segredos. Os olhos dos herdeiros se fixam uns nos outros enquanto o advogado distribui pequenos envelopes, cada um contendo uma pista inicial, enigmáticas frases escritas à mão pelo próprio Monroe. O ambiente se torna tenso, quase sufocante. A decoração luxuosa da mansão, antes confortável e acolhedora, parece agora uma armadilha de segredos sombrios. Os herdeiros precisam explorar cada canto da propriedade, e o primeiro a desvendar o mistério levará a herança. Mas não há confiança entre eles. As antigas rivalidades e ressentimentos vêm à tona, à medida que cada um se pergunta se o outro sabe mais do que está revelando. O filho, com seu sorriso calculista, finge não se importar, mas a maneira como seus dedos tremem ao pegar a pista revela outra coisa. A sobrinha distante, com um olhar atento e inquisitivo, parece ter mais familiaridade com a mansão do que qualquer um poderia imaginar. A ex-esposa, com um ar frio e distante, observa de canto, como se tivesse uma vantagem oculta. O velho amigo da família mantém uma expressão inabalável, mas seus olhos parecem reconhecer algo em cada objeto que toca. O fiel empregado, sempre tão leal, agora parece ter segredos próprios que não compartilha. Os primeiros dias são uma corrida silenciosa pela mansão. De quartos luxuosos a corredores estreitos, de sótãos empoeirados a adegas escuras, cada espaço esconde uma pista que, por vezes, se revela de forma ambígua. Mas, à medida que as pistas vão sendo decifradas, algo mais perturbador emerge, já algumas delas parecem ter duplos significados, como se Monroe tivesse previsto cada movimento dos herdeiros. E então, de repente, surgem indícios de que alguém já sabia do jogo. Um bilhete rasgado, encontrado no bolso de um velho casaco de Monroe, menciona a possibilidade de traição. O clima de desconfiança se intensifica quando objetos na mansão começam a mudar de lugar. As pistas desaparecem e reaparecem em lugares inesperados, gerando suspeitas de sabotagem. Os herdeiros começam a vigiar uns aos outros, tentando ler cada gesto e cada olhar. Uma noite, ao redor de uma lareira que crepita com um brilho vermelho e sinistro, um deles finalmente quebra o silêncio, e eu sei que alguém aqui está jogando sujo, e vou descobrir quem. O jogo, que começou como uma caçada ao tesouro, agora se transforma em uma batalha psicológica, onde qualquer erro pode ser fatal. O jogo se inicia com um clima carregado de expectativa. Ao abrir o antigo relógio de bolso de Monroe, o som suave do ponteiro ressoando na sala parece anunciar que a caça ao tesouro começou de verdade. Dentro dele, dobrado com precisão, está um mapa envelhecido, com símbolos incomuns que não fazem sentido à primeira vista. Os herdeiros se aproximam, curiosos e desconfiados. Cada símbolo parece indicar um objeto específico da mansão, mas nada é claro. Apenas uma coisa é certa, e esse mapa é apenas o começo, e Monroe deixou suas pistas deliberadamente vagas, forçando-os a trabalhar juntos ou a se trair. Os herdeiros se dispersam pela casa, examinando cada detalhe, pinturas, estátuas, móveis antigos, buscando qualquer sinal que se conecte aos símbolos do mapa. Quando um deles encontra uma pista oculta em um livro da biblioteca, as tensões começam a ferver. A descoberta revela uma carta antiga, escrita de próprio punho por Monroe, insinuando um segredo do passado que ninguém sabia. É a primeira de muitas revelações desconcertantes. Monroe não era apenas um excêntrico colecionador, mas também um homem de segredos profundos, com uma vida oculta que começava a vir à tona.
À medida que cada pista é desvendada, os herdeiros começam a perceber que o tesouro não é apenas material, mas está entrelaçado com segredos sombrios da própria família. Em uma noite, o velho amigo da família descobre um compartimento secreto em um dos quartos, onde uma fotografia antiga mostra Monroe ao lado de uma mulher desconhecida, uma presença misteriosa que ninguém consegue identificar. Sussurros de escândalos antigos e amores proibidos começam a circular. Cada nova pista parece manchar a imagem que eles tinham de Monroe, e cada descoberta parece trazer mais perguntas do que respostas. A tensão cresce e as rivalidades se intensificam. Pequenas sabotagens surgem, quase imperceptíveis no início, uma chave que desaparece misteriosamente, uma pista que é encontrada parcialmente queimada, portas que se trancam sozinhas. Olhares desconfiados são trocados durante as refeições, e ninguém mais confia em ninguém. O filho de Monroe, furioso, acusa a sobrinha distante de esconder informações. A ex-esposa lança um olhar gélido, desafiando qualquer um a suspeitar dela. O empregado, sempre na sombra, parece saber mais do que revela, mas ninguém consegue fazê-lo falar. Em meio a essa atmosfera de paranoia crescente, um incidente inesperado acontece, e o mapa original desaparece durante uma noite de tempestade, quando relâmpagos iluminam a mansão, e todos ficam presos dentro da casa. Uma nova caça começa, desta vez para descobrir quem pegou o mapa e quais são suas intenções. Agora, não é apenas uma questão de resolver o mistério deixado por Monroe, mas de sobreviver ao jogo de manipulação que cada um dos herdeiros parece estar disposto a jogar. Monroe previu que eles se destruiriam uns aos outros para conseguir o que queriam? E, mais importante, quem será o primeiro a cair na armadilha? Conforme a competição se intensifica, as alianças temporárias surgem e se desfazem como castelos de cartas, cada uma baseada na conveniência do momento. O filho de Monroe forma uma aliança com a ex-esposa, ambos acreditando que podem enganar o outro quando chegar a hora certa. A sobrinha distante, com um brilho de inteligência no olhar, se une ao velho amigo da família, mas há uma frieza calculada em sua postura, como se já estivesse 3 passos à frente. O empregado, quase invisível, é recrutado por todos, um espião silencioso que parece se beneficiar das alianças fragmentadas. A cada descoberta, a tensão cresce. Eles encontram um livro de poemas de aparência inofensiva, mas algumas páginas foram arrancadas, deixando apenas fragmentos de versos que parecem indicar algo crucial. Ao mesmo tempo, uma estátua na sala principal, que todos julgavam ser apenas uma decoração exótica, revela marcas escondidas sob uma fina camada de pó, como se Monroe tivesse esculpido mensagens secretas na pedra fria. E então há o cofre, lacrado com códigos que ninguém consegue decifrar, cada tentativa de abertura levando a uma sensação de fracasso e desespero. Com o passar dos dias, fica claro que alguém está jogando com eles. Pistas falsas aparecem em lugares improváveis, uma anotação escondida atrás de um espelho leva a um beco sem saída, uma pista codificada com números complexos revela-se, após horas de esforço, completamente irrelevante. O traidor está manipulando-os, desviando a atenção com armadilhas cuidadosamente planejadas. Cada herdeiro começa a questionar se vale a pena confiar nos outros, e a paranoia cresce como uma sombra sobre a mansão. Então, a situação explode. Uma noite, durante uma tempestade feroz, o velho amigo da família é encontrado inconsciente no chão da biblioteca, rodeado por livros espalhados e uma estante que parece ter sido empurrada. Uma tentativa de sabotagem claramente orquestrada, mas ninguém sabe por quem. O clima na mansão se transforma em um caos fervilhante, com acusações sendo disparadas de um lado para o outro. O filho de Monroe insiste que foi a ex-esposa, mas ela, com um olhar gelado, acusa a sobrinha de manipular todos desde o início. O empregado, até então calado, finalmente se pronuncia que talvez o verdadeiro inimigo não seja nenhum de nós, mas as mentiras que Monroe deixou para nos dividir. As palavras dele lançam um silêncio mortal sobre o grupo, e a atmosfera muda. Pela primeira vez, os herdeiros se dão conta de que Monroe, até em sua morte, parece ter antecipado cada movimento deles. Será que as pistas falsas são, na verdade, parte do verdadeiro teste? Ou o traidor está manipulando não só os herdeiros, mas também os jogos mentais do próprio Monroe?
O incidente com o velho amigo gera uma nova onda de alianças quebradas e desconfiança total. As regras, antes não ditas, se desintegram, e agora vale tudo para chegar à resposta final. A mansão, com seus corredores sombrios e segredos sussurrados, se transforma em um verdadeiro campo de batalha psicológico, onde cada herdeiro esconde suas descobertas, sabendo que uma pista revelada ao grupo pode significar a ruína. A caça ao tesouro agora não é apenas uma corrida pela herança, mas uma luta desesperada pela verdade. Monroe planejou tudo para levá-los ao limite? E quem está manipulando o jogo, puxando as cordas invisíveis que transformam a mansão em um labirinto de mentiras? As respostas estão próximas, mas o perigo é ainda maior. Eles estão prestes a descobrir que, para desvendar o mistério, talvez seja preciso confrontar os próprios demônios que os assombram. Com a confiança desintegrada, mas cientes de que trabalhar sozinhos não os levará a lugar algum, os herdeiros chegam a um acordo frágil. Decidem se unir para seguir as últimas pistas, embora todos mantenham uma vigilância constante, esperando o momento certo para apunhalar pelas costas se necessário. A tensão está tão alta que cada gesto e cada palavra são analisados com cautela, enquanto eles se movem juntos pela mansão, agora um labirinto de segredos à beira de ser desvendado. As pistas os levam até a biblioteca, o coração da mansão, um lugar repleto de sombras e segredos. Enquanto examinavam cada canto, a ex-esposa, com um olhar de triunfo, encontra uma pequena alavanca oculta na estante de livros. Um estalo seco ecoa pelo espaço, e uma parede se move lentamente, revelando uma entrada para um quarto secreto. O ar ali dentro é denso, como se ninguém tivesse entrado naquele espaço há décadas. A sala está decorada de forma austera, quase espartana, e cheia de documentos amarelados, manuscritos escondidos e caixas lacradas. Folheando os papéis, a verdade começa a emergir e Monroe tinha um herdeiro secreto. Alguém que foi afastado da família anos atrás, seu nome cuidadosamente removido de qualquer registro público. Há cartas guardadas em gavetas trancadas, correspondências antigas que falam de uma criança misteriosa e de decisões drásticas que Monroe tomou para protegê-lo ou para protegê-los dele. O choque percorre o grupo. A identidade do traidor, ou ao menos de quem tem mais a ganhar com o desaparecimento do bilionário, parece ao alcance. Mas, antes que possam juntar todas as peças e entender completamente a história, o caos se instala. Um objeto crucial para decifrar a última pista, um medalhão antigo que Monroe usava sempre em vida, que supostamente continha a chave para o mistério final, desaparece. A confusão é imediata, cada herdeiro apontando o dedo, acusando os outros de tentar sabotar a resolução do enigma. A corrida frenética começa. O grupo, mais fragmentado do que nunca, se lança em uma busca desesperada pela mansão, revirando gavetas, verificando esconderijos antigos, revistando cômodos há muito esquecidos. Agora, o jogo é mais mortal do que antes. Ninguém mais finge trabalhar junto, e cada um joga por conta própria, sabendo que o medalhão perdido é a chave para a herança e para a identidade do verdadeiro traidor. A mansão, outrora apenas um cenário opulento, se torna um campo de caça, com os herdeiros se esgueirando pelas sombras, prontos para surpreender uns aos outros. A sobrinha, que parecia sempre um passo à frente, é encontrada em uma sala trancada, tentando abrir uma caixa escondida no chão. O filho de Monroe, ofegante com um brilho feroz nos olhos, surge no topo da escadaria, segurando um dos documentos do quarto secreto como se tivesse encontrado algo crucial. A ex-esposa, mais fria e calculista do que nunca, examina os corredores com um olhar afiado, certa de que alguém está mentindo. E o empregado, até então discreto e submisso, mostra uma postura que ninguém tinha visto antes, uma determinação que sugere que ele sabe mais do que revelou. As peças do quebra-cabeça estão todas ali, espalhadas diante deles, mas o tempo está se esgotando. A atmosfera está carregada de tensão, e a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer paira no ar. Cada segundo que passa aumenta a urgência, cada passo na mansão ecoa como um prenúncio de um desfecho inevitável. Monroe, mesmo após a morte, parece ter previsto o caos que seu jogo causaria. Será que o verdadeiro herdeiro secreto está entre eles, escondido à vista de todos, manipulando o jogo desde o início?
A revelação está perto, mas ninguém sabe a que custo. A caçada pelo medalhão se transforma em uma busca não só pelo tesouro material, mas pela verdade enterrada, que pode destruir tudo o que resta da família Monroe ou ser a chave para desvendar o maior segredo que ele já escondeu. No ápice da trama, os herdeiros, desgastados pela tensão e pela paranoia, finalmente convergem para o sótão da mansão. É um espaço sombrio e empoeirado, cheio de antiguidades cobertas por lençóis e móveis esquecidos. A única iluminação vem de um feixe de luz da lua que passa por uma janela pequena, iluminando exatamente o ponto onde a última pista estava escondida, e uma pintura antiga, que mostra um jovem Monroe ao lado de uma casa que ninguém reconhece. Com um gesto tenso, o filho de Monroe remove a pintura da parede, revelando um cofre secreto, disfarçado com precisão para se camuflar entre as tábuas de madeira. O ar no sótão fica pesado, e todos prendem a respiração enquanto ele gira a combinação final, uma sequência de números que encontraram nas pistas dispersas pela mansão. Com um clique baixo e satisfatório, o cofre se abre, mas ao invés do tesouro que esperavam, há apenas um diário de couro envelhecido, com o nome de Monroe gravado na capa. Desapontados, mas também intrigados, eles se reúnem ao redor do diário, folheando suas páginas com pressa. Cada linha revela um lado de Monroe que nenhum deles conhecia, não o bilionário excêntrico, mas um homem introspectivo e pensativo, que há muito havia previsto a ganância e a desunião dos herdeiros. As pistas deixadas não eram apenas enigmas, mas fragmentos de uma filosofia, uma advertência contra a obsessão pela riqueza material. Monroe sabia que, ao testar sua família, estava revelando suas verdadeiras naturezas. O tesouro afinal é uma mensagem clara sobre ganância, união e o verdadeiro valor das coisas que não podem ser compradas. De repente, o empregado, até então sempre na sombra, dá um passo à frente. Seus olhos, cheios de uma calma inesperada, encaram os herdeiros perplexos. É ele o traidor, mas não por ganância própria. Ele revela que estava seguindo instruções secretas de Monroe, guardadas por anos. Este último ato de aparente traição fazia parte do plano do bilionário, testar não apenas a inteligência e a persistência de seus herdeiros, mas também sua moralidade, até o limite. O confronto no sótão se torna tenso, mas o empregado, agora sereno, saca uma carta lacrada que Monroe lhe deu anos antes. Este é o verdadeiro segredo, ele diz, entregando a carta ao filho de Monroe. A carta revela a verdade que ninguém esperava, e o verdadeiro herdeiro do legado de Monroe não está ali, e nunca esteve. Ele é alguém de fora, um estranho que Monroe observou durante anos, uma pessoa que dedicou a vida a ajudar os outros sem esperar nada em troca, alguém que Monroe via como o oposto da ganância que ele tanto desprezava na própria família. Os herdeiros ficam atônitos. Todo o esforço, as alianças traiçoeiras, as pistas desgastantes, tudo os levou a este momento de desilusão. Eles não eram os destinatários da verdadeira herança de Monroe, mas sim participantes involuntários de seu último teste. Sentimentos de raiva, vergonha e incredulidade surgem entre o grupo. A sobrinha desaba em uma cadeira antiga, o rosto pálido e incrédulo. O filho de Monroe, furioso, rasga a carta, mas não consegue destruir o que ela representa e a falha definitiva da família em passar no teste de caráter que Monroe lhes preparou. A ex-esposa, com uma expressão distante, entende antes de todos que o legado de Monroe não era sobre riqueza ou poder, mas sobre valores que eles, de uma forma ou de outra, falharam em compreender. As pistas, que a princípio pareciam meros jogos para enganá-los, eram, na verdade, lições disfarçadas. Enquanto o sótão cai em um silêncio pesado, o empregado se vira para sair. A verdadeira herança de Monroe não é o que ele deixou aqui, ele diz calmamente. É a lição que ele queria que vocês aprendessem. Mas se vocês entenderam ou não, isso depende de cada um. A revelação final é amarga, mas também libertadora. A casa, antes cheia de segredos e sombras, parece mais clara agora, como se Monroe tivesse planejado este desfecho o tempo todo. Os herdeiros, despojados de sua expectativa de riqueza fácil, são deixados com algo mais profundo, uma reflexão dolorosa sobre quem são e o que realmente valorizaram. E, enquanto saem da mansão um a um, há uma sensação de que, talvez, Monroe tenha conseguido exatamente o que queria,
uma última lição que ecoaria em suas vidas para sempre.